Hoje você vai descobrir como é possível ganhar dinheiro na internet de forma simples e fácil, sem precisar saber nada sobre design ou edição de vídeo. Tudo o que você precisa é do seu computador ou do seu celular. Você pode ganhar de R$ 1.000 a R$ 5.000 por mês, e o melhor de tudo, ainda hoje. Então, se você ficou interessado, clique no primeiro link na descrição. Você começou a treinar o judô, praticar e tal, você já tava com uma idade, entre aspas, avançada pra quem quer ser um profissional, medalhista e tal. E aí eu vi muita gente falando assim, não, mas, nossa, como ele era diferente, aqueles anos 2000 e tal. O que você sentiu, ó, falando sobre você mesmo, assim, que você fez diferente? Foi o treinar mais, se dedicar mais? Ou você acha que você tinha uma aptidão diferente pro próprio judô? Você falou, nossa, eu me encontrei aqui nessa parada. Cara, eu acho que, assim, a pessoa certa, as pessoas certas, no lugar certo, isso fez toda a diferença, né? O técnico, tanto o filho dele, que é um cara muito técnico, que começa a me dar a parte técnica, e o Geraldo, que é o meu, né, treinador. Depois chega o Paulo Caruso, que foi meu preparador físico com 16 anos. E são as oportunidades que você vai tendo, assim, você vai sabendo aproveitar. Eu sempre fui muito atento às oportunidades. Dá um exemplo, o Paulo Caruso o Geraldo e o Paulo Caruso são os dois mais importantes da minha história, assim, né? O Geraldo, meu técnico principal, e o Paulo Caruso também, né? Porque ele era meu preparador físico e técnico faixa preta de jiu-jitsu de chão. Eu conheci o Paulo moleque, eu tinha 16 anos, eu fui competir numa competição dessas, e ele era faixa preta de judô também. Eu era faixa roxa de judô. Faixa roxa você tá bem avançado já, né? Depois tem marrom e preta, mas sou um garoto, assim, chegando. Tá. E o Paulo era especialista em jiu-jitsu, mas era faixa preta de judô. Aí eu fui lutar uma competição e ganhei dele no final, dei pão rapidinho nele. E ele era um cara conhecido, assim, já era mais velho, mas a especialidade dele era o jiu-jitsu. Aí no dia seguinte ele foi lá na academia treinar e me espancou no chão. Ele super gente boa, mas eu falei, pô, nunca apanhei assim, onde é que é a academia dele? Aí no dia seguinte eu tava lá. Aí comecei a treinar com ele. Gil. Aí ele vira o meu grande treinador junto com o Geraldo. E é onde eu mais me sobressaía, né? A minha característica sempre foi de luta de chão, mais do que luta em pé. Então você treinava jiu-jitsu e judô ao mesmo tempo? É porque é parecido, na verdade. Eu cresci no Rio de Janeiro, que não tinha jiu-jitsu em lugar nenhum do mundo praticamente. Era o Rio de Janeiro e alguns dos grandes até morando nos Estados Unidos. Mas todos os campeões mundiais eram do Rio de Janeiro. E era uma época que as academias não lutavam uma contra as outras. Tinha uma rivalidade assim de guerra ali, ninguém lutava. E o judô era meio a Suíça. Todo mundo treinava com a gente, eu treinava com todo mundo. E eu tinha o Paulo, que era o preparador físico de todo mundo também. Então a gente tinha um ambiente que todo mundo treinava junto. E a cultura do judô sempre foi uma cultura muito saudável, assim, de treino. Não era muito de, pô, ganhou, perdeu. E aí eu tive o privilégio de treinar com os melhores sempre. Aí isso me ajudou muito. Hoje eu sou faixa preta dos dois. Qual que foi o seu primeiro título? Cara, a primeira vez que eu ganhei uma coisa importante foi uma seletiva adulto, assim. Eu era júnior, nunca tinha ganhado o Campeonato Carioca, fui fazer uma seletiva entre os adultos para os Jogos Pan-Americanos de Mar del Plata. Aí quando eu vi, eu ganhei, assim. Foi meio que um susto. Aí a minha vida mudou completamente. Não foi um susto. Não, foi total. Pra caralho, foi lá e... Não, mas eu nunca tinha ganhado o Campeonato Carioca Júnior. Eu lutei a seletiva nacional com os adultos. Aí quando eu vi, tava na final, o cara que eu lutei tava num dia muito ruim, tava num dia muito bom, entrei. E aí fiquei na seleção durante, 15 anos viajando. Como funciona o lance da faixa a faixa? Eu tenho muita curiosidade disso. Você tem um determinado tempo, vamos supor, da faixa branca pra faixa tal, você fica tempo. Ou não, quem é que aptidão? Fala que já era, você tem que passar pra próxima fase? Isso que eu queria saber, como que é os exames? Cara, normalmente você vai passando ano a ano e mais adiante você pode ficar um pouco mais nas faixas. Mas depende da habilidade técnica, quando você compete muito bem, às vezes o teu técnico dá mais rápido. E no judô, você ganha, você tem que fazer um teste nacional, federação, confederação. Então tem um processo assim. No jiu-jitsu é mais... eles dão mais... mais dado. Mais dado. Tá. O merecimento tem muito a ver com o que o professor acha, você não tem a necessidade. O ideal é que tenha, você pode ter o diploma da confederação também, né? Mas o professor, a minha faixa preta de jiu-jitsu foi meio que... Eu tinha ganhado o 6º grau de judô, que é a faixa coral. E aí o Paulo falou, pô, tem que te dar parecido. Me deu o 6º grau de jiu-jitsu. Então foi meio que um susto, assim. Mas é difícil, cara. Óbvio que é, né? Mas você, o quanto é almejado ser faixa preta e o quanto é difícil ser um faixa preta? Porque eu acho que não é só o lutar bem, tem todo um lance do mental que vocês prezam muito, sabe? Que eu sempre pago um pau pra essa parte. Cara, vai depender muito da escola, né? Lá, o nosso slogan lá, que é até meio clichê, mas é faixa preta dentro e fora do tatame. Então, todo ano, a molecada
ela vai fazendo lá um programa de valores, né? Que são esses que eu falei, né? Coragem, humildade, responsabilidade, respeito, inspiração, solidariedade. Tem uma matriz pedagógica para cada faixa etária ir trabalhando, desenvolvendo uma determinada habilidade socioemocional para aquele valor. Então ele está crescendo, vivenciando aquilo o tempo inteiro. Aí chega uma hora lá na frente que ele já passou por vários anos, chega a hora da faixa preta. Ele passou por tantas histórias assim desses valores que ele chega fora do tatame faixa preta. Na nossa escola, claro que tem lugares que você tem uma outra referência porque é o faixa preta. Para nós é uma referência de um cara especial, uma pessoa que olha pela janela quando está dando certo, que cai, levanta, mas também levanta os outros junto. Não, quando o eu faixa era... preta é o faixa preta. Não, quando eu era moleque, o que eu achava que era tipo o quê? Mano, o cara é lutador. Nossa, então qualquer coisinha ele vai dar um cacete a alguém, vai começar uma baderna do caramba. Conforme eu fui crescendo, eu fui vendo que, tipo assim, conheci inúmeras pessoas, e aí, por acaso, eu descobri que a pessoa era faixa preta de alguma coisa, ou mandava muito bem em determinada arte marcial. São os mais de boa. E aí, E irmão, sabe que a qualquer momento ele pode já vi. desfalecer alguém, então ele tá sempre suave. Ele, tipo, mano, não fala comigo, eu posso te matar, tá ligado? Mas não, eu já vi situações acontecendo e essa pessoa, assim, tá, tipo... Não, tá... Ele que apazigua, né, a Fica- parada. Ele que, não, Tá calma, bem, chuchu. é verdade, Tá tudo mano. certo. Cara, mas sabe que eu acho que uma coisa que ajudou esse lugar que vocês estão trazendo, eu sou mais velho que vocês. Pouco, né? Mas são Pouquinho. Mas quando eu era moleque, cara, pô, o Rio de Janeiro, cara, era uma terra de ninguém, cara. Era um bang-bang. Toda festa tinha porradaria. Era horrível. Então você já ia meio que, tipo... No judô a cara, galera era tranquila, mas tinha briga sempre. E da galera que lutava. Aí tinha a história do Vale Tudo, aí de repente o Vale Tudo vai se transformando em MMA, né? Ele vai ganhando mais regra. Eu acho que nesse momento os valentes que brigavam na rua passaram a ter um lugar. Pô, você é valente, vai brigar para ganhar dinheiro, vai fazer... E aí começam os mais... arruaceiros vão para o MMA, não se dão bem. Aí alguns atletas começam a entrar naquilo e começam a se dar bem, porque viram um esporte como qualquer outro, né? Quem treina mais se dá melhor. E aí eu acho que isso quebra um pouco o lugar que Isso eu estou falando da minha geração no Rio de Janeiro, que depois também chegou aqui em São Paulo. Teve um período aqui de muita briga. Os bad boys, os cachorros loucos. Várias Mas aí notícias. aí né, se o disso. cara é corajoso, o cara fala, vai fazer MMA aí. Aí isso aí eu acho que muda toda a dinâmica, assim, de... Porra, eu lembro até de matéria, eu queria saber se nessa época até... Quem leva a sério a parada deve ter ficado muito chateado, porque eu lembro de ver matérias deles relacionando... Pit Boy, né? Isso, boy. as brigas com as academias, entendeu? Mas teve um período, cara, que tinha muita briga mesmo. Não dá pra passar o pano, tinha mesmo. Mas eu acho que quando entra o MMA, quando ele luta ele não fica briga. mais desportivo, assim, eu acho que isso dá uma acalmada e passa... Pô, você é valentão, cara, então vai lá. Vai lá mesmo. Vamos ver se você é bom porque mesmo. tem muita gente que nem pensa nisso. Acho que por exemplo, estamos falando do judô, acho que o judô, você vai lá, você só vai aprender a derrubar alguém. Mas é muito mais além de só isso, né? O judô eu tô tirando um pouco dessa caixa, porque eu também tô aqui como faixa preta de jiu-jitsu aqui falando, mas era diferente, assim, o judô a galera nunca foi muito de briga, nunca teve essa cultura mesmo. Eu lembro que, tipo, eu não sei se você teve, mas quando eu falava que eu fazia judô, a galera falava meio que, tipo assim, não é um karatê, você não bate, judô é não sei o quê. Eu falava, vai se fuder, judô é mó treta, tá? Vai achando que não. Então, tipo, na minha época tinha galerinha que falava, não, o bagulho é jiu-jitsu, o bagulho é karatê. Judô, ele tinha uma visão De ser mais calmo. mais leve. Tá. Tipo, não, judô, se é judô é mais leve. E eu falava, não, mano, é muito louco também. Mas eu lembro que judô tinha essa... Mas judô e esse jiu-jitsu, preconceito aí. assim, tecnicamente são muito parecidos. Muda muito a regra. Mas você tem finalizações no judô, tem estrangulamento, tem chave de braço, você tem uma parte ATMI, que é defesa pessoal, você tem muita coisa parecida com o jiu-jitsu. Tecnicamente muda que no jiu-jitsu você tem as chaves da cintura para baixo. No judô você não tem isso.